Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje é um assunto muito interessante e serve para qualquer pessoa, tanto para alguém que já teve câncer ou alguém que não teve câncer e que quer se cuidar, mas que tem alguém na sua família que teve o diagnóstico de câncer, ou que você tem alguns parentes que você ou já cuidou, ou que você já vivenciou alguma situação de algum parente, amigo, né? No caso hoje vamos falar de parentes, familiares que tiveram câncer. E é uma pergunta muito frequente que eu vejo aqui no meu consultório, que é: tenho casos de câncer na minha família. O que eu posso fazer para me proteger? Então essa é uma pergunta bastante frequente, como eu digo. Meu nome é Alex Bruno, para quem não me conhece. Eu sou cirurgião oncológico, sou cirurgião robótico. A minha formação é no Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro. Eu terminei minha formação em 2012. Minha grande especialidade é cirurgia abdominopélvica, do trato gastrointestinal e ginecológico. Por isso eu tenho essa missão aqui de cuidar, de trazer informação para mulheres aqui. Se você for ver meu Instagram, ele é dedicado ao câncer na mulher. Muito porque na minha vida, na minha história de vida como médico, eu cuidei de muitas e muitas mulheres e participei de muitos serviços onde a principal atividade era cuidar de mulheres, mas eu opero homens também. Então, às vezes alguém vem me procurar, um caso de câncer de intestino, ou um caso de melanoma, ou um caso de algum tumor, um sarcoma. São todos tipos de câncer que eu opero. E é homem. Ah, não, pode vir que eu vou te cuidar de você também. E meu grande trabalho aqui é esse, trazer essa informação de qualidade sobre o câncer para quem quiser ouvir. E a grande coisa é que essa live aqui depois vira um episódio do meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer, que está no Spotify, está no YouTube, e com certeza deve ter algum assunto ali que pode te chamar a atenção, que pode ser interessante para você que está me ouvindo aí. Então a live de hoje, já falei, é sobre isso, né? Tem um caso de câncer na família. O que eu posso fazer para me proteger? Você que está entrando agora, pode fazer alguma pergunta que eu vou ter o maior prazer em responder. E essas lives, né? Normalmente eu faço nas quintas-feiras, às 8 da noite, e às vezes eu faço alguma na sexta, depende da minha semana. E eu estou reiniciando mais um ciclo de lives esse ano. E se você tem algum tema, né, algo que você queira que eu fale aqui, pode ficar à vontade em sugerir, tá bom? Vou começar falando aqui para que vai servir, né, a minha live aqui hoje. Ela vai servir para qualquer pessoa, então, que já teve contato, ou alguém que teve diagnóstico de câncer,
ou um familiar, né, como eu falei, e isso vai servir para você entender o que você tem controle daqui para frente em evitar que você tenha câncer, né? Ou que alguém que você ame tenha câncer, né? Que você possa daqui levar para essa pessoa ou você mesmo entender que cuidando da sua saúde, com o que eu vou te falar aqui, com todas as orientações, você vai viver com menos medo do câncer, com mais tranquilidade e sim, com certeza, se você levar a sério o que eu vou falar aqui, você também vai evitar outras doenças cardíacas, doenças neurodegenerativas, ou seja, você vai viver mais. No fundo, o câncer é uma doença crônica e assim como diabetes tipo 2, assim como doenças cardiovasculares, assim como doenças mentais, né, neurodegenerativas, se a gente começa a cuidar da nossa saúde, a gente tem uma chance bem reduzida de ter esses problemas, tá bom? Então, começa assim, quando o médico pergunta na consulta para uma pessoa que teve diagnóstico de câncer, que está tratando o câncer, você tem alguém na sua família que teve câncer? Né? Quem da sua família teve câncer? O paciente às vezes pode até não entender bem, né? Por que ele está fazendo essa pergunta? Será que meu câncer é hereditário, né? Ou seja, uma mutação genética que eu herdei do meu pai, da minha mãe, que de alguma forma facilitou que o meu câncer pudesse aparecer em mim? Então, um dos motivos que o médico quer saber se um paciente tem familiares que têm câncer é para tentar associar o tipo de câncer que o paciente tem com os dos seus familiares. Se existe ali alguma relação de coincidência ali, né, em que existem casos semelhantes de câncer naquela mesma família, ou mesmo nós médicos conhecemos várias síndromes hereditárias de predisposição ao câncer, em que mesmo tumores diferentes, eles podem ter um link, eles podem ter uma ligação em que a gente associa um ao outro. Por exemplo, o câncer de mama e o câncer de ovário. Então, se uma mulher tem câncer de mama e tem mais parentes que têm câncer de mama, principalmente antes dos 50 anos, e parentes com câncer de ovário, por exemplo, já está feito aí um link que essa mulher tem alguma chance de ter uma mutação BRCA, né, que é a síndrome hereditária do câncer de mama e ovário, que é a famosa síndrome que recebe o nome de BRCA1 e 2, que é aquela que aquela atriz famosa do cinema, Angelina Jolie, há cerca de 1 ou 2 décadas atrás, fez uma cirurgia para prevenção do câncer de mama, retirando as 2 mamas, porque ela descobriu que a sua mãe tinha essa síndrome do BRCA1 e logo depois de tirar as 2 mamas, ela acabou fazendo a retirada dos ovários, a prevenção do câncer de ovário. Então, a gente entender se um paciente, né, uma família tem um componente hereditário, que eu vou explicar aqui o que é importante não só para o próprio paciente, porque existem hoje terapias direcionadas a mutações específicas, o tratamento do câncer está ficando cada vez mais personalizado
Então, por isso, uma informação dessa pode ser muito preciosa, inclusive para a gente dar um tratamento específico, para ter ainda mais chance de cura e de controle da doença. E também, por tabela, os familiares, eu vou explicar aqui mais à frente, também podem se beneficiar. Parar um pouco aqui que a Cristina perguntou. Você atende CACI? Ah, Cristina, olha, obrigado pela pergunta, eu fico aqui à disposição, se você quiser fazer alguma pergunta aqui na live de algum assunto importante para você. Eu atendo o plano de saúde, atualmente eu não trabalho diretamente com planos de saúde, tá bom? Mas eu consigo utilizar o plano para solicitar exames, para solicitar até uma cirurgia. Então fica aqui à disposição de te ajudar, tá bom? Mas, tá bom, Cristina? Eu fico à disposição. Pode me mandar mensagem no direct também se quiser me perguntar alguma coisa específica, tá bom? De alguma forma, como médico, eu posso te orientar de alguma forma, tá? Fica à vontade, viu? De mandar pergunta. Então, o que eu estava falando é que o grande motivo do médico fazer essa pergunta, tem mais gente na sua família com câncer, é justamente para fazer esse link, tá? Alguns casos de câncer, por exemplo, o câncer de colo de útero, ele é praticamente 100% das vezes relacionado ao HPV. Ele não tem relação forte com hereditariedade. Então, mesmo assim, uma mulher com câncer de colo de útero, quando ela chega aqui no meu consultório com esse diagnóstico, eu vou perguntar para ela se ela tem algum caso de câncer na família. Isso é importante porque às vezes a gente pode descobrir uma família que tem vários pacientes, pessoas que tiveram câncer, e a gente associar, como eu falei, essa história dessa família a uma possibilidade de uma síndrome hereditária de predisposição ao câncer. Mas, doutor Alex, me explica melhor o que é uma síndrome hereditária de predisposição ao câncer. Primeiro, antes da gente entender o que é uma síndrome familiar, né, que predispõe pessoas da mesma família a terem câncer, não quer dizer que todas vão ter, mas quer dizer que quem tem o gene mutado, ela vai ter uma chance maior de ter câncer. Não é uma sentença de morte, também não é uma sentença que vai ter câncer, mas só que tem uma chance maior, e aí a gente vai ter que tomar alguns cuidados quanto a isso. Mas antes de eu te explicar melhor o que é uma síndrome hereditária de predisposição ao câncer, eu tenho que falar um pouquinho sobre o câncer. O que é o câncer, né? O câncer, ele é um conjunto de várias doenças, centenas de doenças crônicas em que uma célula do corpo acumula várias mutações, várias mutações, então não é uma mutação no DNA. O DNA é a molécula, como se fosse a receita do bolo para produzir uma célula, para uma célula funcionar, para produzir um ser vivo. O DNA é como se fosse a receita para produzir uma célula. Ali dentro do DNA tem várias informações muito complexas que vão ali ajudar no funcionamento e vão exatamente botar cada tijolinho no lugar, cada proteína, cada célula no seu lugar, cada célula na sua função. É uma coisa assim, até difícil de explicar. E para quem acredita em Deus, fica fácil de explicar,
porque é algo que Deus criou, que possibilitou a vida, que possibilitou a gente de se procriar, de ter filhos, né? Do organismo inteiro funcionar. É um milagre da vida. Mas no DNA, então, é como se fosse a central de regulação da célula. Então, o câncer, ele tem origem no DNA da célula, com várias modificações ali, alterações, mutações, que eu vou explicar as causas aqui mais comuns, mas essas mutações elas se somam e elas produzem uma célula mutante, uma célula que é capaz de se reproduzir. A célula do câncer ela consegue reproduzir sem nenhum controle e ela tem a capacidade de invadir tecidos, de sair da onde ela nasceu e produzir metástases, e sair dali e ir para outra parte do corpo. Não necessariamente todos os tipos de câncer vão espalhar. Não necessariamente todos os tipos de câncer vão invadir de uma forma muito agressiva. Então, não necessariamente também um paciente que tem uma metástase em um órgão tem metástase em tudo quanto é lugar no corpo, não. Porque até mesmo para uma célula sair do seu lugar e instalar em outro órgão, também depende de vários mecanismos para que ela se instale ali. A regra é que cada tipo de câncer ele tem mais ou menos um comportamento. A gente médico conhece mais ou menos o comportamento, principalmente dos tipos mais comuns de câncer. Então, normalmente tem os tipos e tem os locais mais comuns, onde pode acontecer metástases, e basicamente é daí que a gente faz as investigações de estadiamento, né? Vamos fazer uma tomografia do tórax, vamos fazer uma tomografia do abdômen, vamos fazer uma cintilografia óssea, vamos fazer um PET-CT, uma ressonância do crânio. Então, não necessariamente para todos os pacientes a gente vai pedir tudo isso, mas para cada tipo de câncer e para cada tipo de apresentação, tamanho, a gente vai ter os protocolos para a gente entender como que aquele câncer está no corpo, que é o que a gente chama de estadiamento, e dar o tratamento correto. Vamos ver aqui uma pergunta. Boa noite. O pólipo céssio pode virar um câncer ou, se retirado no início, não tem perigo de virar? Boa pergunta, Conceição. Tenho o maior prazer em responder. O pólipo intestinal é um exemplo de um pré-câncer. Ele pode, surgir dentro do intestino. Ele pode surgir dentro do intestino. Então, se a gente for ver aqui, nesse desenho, o intestino ele é um tubo, O nosso intestino grosso, ele é um tubo, mais ou menos aí de 1,5 m, mais ou menos, 1 metro, depende da pessoa. Mas esse tubo digestivo, que é o intestino, o intestino grosso, e aqui seria o intestino fino, intestino fino, que tem aí 6, 7 metros. Aqui dentro, se você for olhar aqui dentro, ele é um tubo. E aqui dentro pode formar um pólipo, uma carninha crescida. De alguma forma, essas células aqui normais do intestino, elas acumularam mutações no seu DNA e começaram a crescer de uma forma a crescer desordenadamente, mas de uma maneira ainda que ela respeita ainda, ela ainda tem um certo respeito. Ela não está totalmente rebelde. Então é nisso que a gente vai, nesse caso,
através da colonoscopia, retirar ela antes que ela vire um câncer. E aí a pessoa que tira esse pólipo césseo e ele confirma que ele é benigno, ela está curada, né? Se essa pessoa não faz ou não fez essa colonoscopia na idade certa, por exemplo, as pessoas assintomáticas e sem histórico familiar de câncer a partir dos 45 anos, e não tira esse pólipo, daí a 10 anos, 20 anos é tempo suficiente para acumular mutações, né, como eu estava explicando, e uma célula tornar uma célula rebelde, uma célula do câncer. E hoje a gente sabe que existem no mínimo 10 características que uma célula de câncer tem. É como se fosse 10 marcas registradas que uma célula cancerígena tem. A célula cancerígena, né, falando aí das 10 marcas que ela tem, para ela virar um tumor, para virar um câncer maligno, basicamente ela vai precisar de quase todas essas marcas registradas. Uma ela tem a capacidade de multiplicar sem respeitar. As células normais, elas começam a crescer até um limite. Ela chega no limite, ela encontra numa outra célula e fala, opa, aqui já tá bom, não preciso crescer mais. Mas a célula do câncer, ela perde esse respeito. Então, como se fosse um interruptor que desliga ali. Ela perde o respeito, ela encontra uma célula do lado, ela não está nem aí, ela continua crescendo. Outra coisa é que a célula do câncer, né, outro marcador, outra marca, outro interruptor, ela não respeita os sinais internos de que ela não pode mais dividir, que são os genes supressores dos tumores. Então, mutações nesses genes que controlam a quantidade de divisão celular, a capacidade da célula se multiplicar, quando esse gene é desligado, como por exemplo P53, essa célula fica mais livre para multiplicar. Outra coisa, outro interruptor, o terceiro dos 10 que eu estava falando aqui, é que a célula ela resiste à morte celular. É como se ela não morresse. As células do nosso corpo ela tem uma programação de vida também. Muitas delas têm o período de nascer, de crescer, como se fosse nós mesmos, de reproduzir e de morrer. Então, muitas células têm esse respeito, né? Elas têm a hora também de morrer naturalmente, porque ela vai ser substituída. E a célula do câncer ela perde essa capacidade de morrer de uma forma programada, que chama apoptose. Outro interruptor, a célula do câncer, ela tem uma habilidade de continuar viva também, de continuar se dividindo. As células do corpo saudáveis, elas têm um nível limitado de número de divisões. Então a célula do câncer ela pode dividir o tanto que ela quiser. Outro interruptor, a célula do câncer é capaz de estimular os vasos sanguíneos a sustentar ela. Então, à medida que ela cresce, que o tumor cresce, ele precisa de vaso sanguíneo para nutrir ele. E o câncer adquire a capacidade de chamar para ele vasos sanguíneos novos. Outra coisa que o câncer é capaz de fazer, né? Outro interruptor, né? Por que eu estou falando assim? Veja que são várias coisas, até um câncer formar, praticamente ele precisa que vários desses genes que controlam tudo isso que eu estou falando aqui se alterem.
Então, por isso que não é tão fácil assim formar um câncer na gente. A nossa natureza, né, ela é feita também para proteger essas mutações. A nossa natureza, né, do nosso corpo, sábia, ela é feita para corrigir. Se formar um erro ali no DNA, na hora que a célula está se dividindo, tem vários mecanismos que vão lá e arruma, né? Então, não é tão simples assim formar um câncer. Então, o câncer ele tem a capacidade de invadir os tecidos e se espalhar. Outra coisa, o câncer ele adquire uma capacidade de burlar as leis de energia, de combustível. Então, ela consegue captar energia, combustível para ele de uma forma a roubar mesmo, né? Então, é muito comum um paciente com câncer avançado ou mesmo com câncer crescido começar a emagrecer, começar a perder peso, a se sentir fraco, porque dependendo, né, do tipo de câncer, ele está ali roubando as energias da pessoa, né? Não é tão simples assim. A ciência, né, ainda não conseguiu, por exemplo, provar que um certo tipo de dieta é tão melhor do que outro para quem tem câncer, né? Tem algumas recomendações, mas nada muito fácil de replicar em todos os pacientes. Mas tem as recomendações de dieta saudável, sim, que a gente consegue recomendar. Mas eu quero dizer que a célula do câncer ela tem essa inteligência aí de roubar a energia do corpo. Outra coisa é que ela distrai as células de defesa do corpo. O nosso corpo, as células de defesa, elas também combatem o câncer, né? E em algum ponto ele entra em equilíbrio ali e muitos dos tipos de câncer inibem a destruição que o nosso sistema imune faria ao encontrar uma célula defeituosa, como é a célula do câncer. E aí o câncer, em um dos seus mecanismos, desliga essa capacidade do corpo de combater aquelas células que são intrusas. E nona, o câncer, ele é frágil também. Ao mesmo tempo que ele cresce, ele também tem o seu ponto fraco, né? É igual o super-homem. O super-homem, ele tem um superpoder que é a força dele, né? Mas se ele for apertar a mão de alguém com muita força, ele quebra a mão de alguém, né? Ele quer dizer que a sua força pode ser sua fraqueza. Então, o próprio câncer, por ele ser assim muito e crescer assim de uma forma descoordenada, ele é muito frágil também em reparar o DNA. O DNA dele é sujeito a ter outras mutações, outras e outras e outras. Então, isso de alguma forma é uma força para o tumor, porque isso explica porque às vezes um tipo de tratamento está sendo feito no paciente de quimioterapia e chega uma hora ele para de funcionar. É porque como a célula está se replicando e ela é genomicamente, do ponto de vista genético, mais frágil, ela acumula mais mutações e acaba surgindo algumas células que não respondem mais àquele tratamento. Então, por isso que o tratamento do câncer, ele precisa ter uma sequência, ele precisa ter uma forma correta de fazer. Porque se a gente também não dá o tratamento correto na hora certa, a gente bagunça tudo, a gente pode criar ali células até resistentes a um tratamento que não foi feito corretamente ou não foi feito de maneira precisa antes da hora, e aí por isso não vai ter o resultado tão bom, né? Porque eu estou falando isso. E a última coisa, né, que é o último
critério aí que faz o câncer aparecer na gente, né, é a inflamação crônica. De alguma forma, o câncer também, ele cria um ambiente bom para ele. Ele é tão danadinho que ele consegue ali, aonde ele está instalado, criar um ambiente que ele fica ali confortável. O que é chamado de inflamação que o próprio tumor causa. O câncer também causa uma inflamação. E a inflamação que se perpetua por muitos anos, ela pode virar um câncer. Porque ali naquela inflamação tem substrato, tem coisas que uma célula de câncer gosta de ficar. Então, por isso que a gente tem maior incidência de câncer em infecções crônicas, por exemplo, a vírus, como o vírus da hepatite B e C, que causam hepatite crônica, né? Uma inflamação que perpetua, ou o próprio HPV, que promove uma inflamação, uma infecção crônica no colo do útero e perpetua ali uma inflamação. O câncer gosta disso. A própria obesidade, né, que é capaz de causar mais de 13 tipos diferentes no corpo, é de alguma forma uma inflamação crônica. O estresse crônico psicológico, né, que eu vou falar daqui a pouco, a falta de sono, o tabagismo, tudo isso pode causar e é capaz de gerar uma inflamação crônica. Então, por que eu estou explicando tudo isso, né, nessa live? É mais para você entender que para formar um câncer precisa de várias e várias mutações. E que, normalmente, esses pacientes que possuem um gene de predisposição hereditária ao câncer, ele nasce com as suas células com um defeito, muitas vezes, em reparar esse DNA. De alguma forma, essa pessoa tem uma dificuldade um pouco maior do que as outras de consertar erros do DNA das suas células normais. E que no passar dos anos, né, isso culmina, né, ou pode culminar com a formação de um tumor de uma forma mais fácil do que numa pessoa que não tem essa mutação. Então, por isso que a gente vê em familiares que possuem herança genética de predisposição ao câncer, como síndrome de BRCA tipo 1, tipo 2, síndrome de Lynch, polipose adenomatosa familiar, síndrome de Li-Fraumeni, síndrome de Cowden, várias síndromes, por exemplo, do melanoma familiar, do câncer gástrico hereditário, do câncer de pâncreas. Todas essas síndromes, elas têm um mecanismo diferente, um gene diferente que é transmitido, que pode ser transmitido de pai para filho, e que esse gene vai gerar um ponto fraco naquelas células de determinados órgãos e que vai facilitar uma célula de câncer surgir. Então, né, o motivo da minha explicação toda é esse, é você entender que não é tão simples assim formar um câncer e que com o passar da vida da pessoa, né, um tempo de vida, somado também a fatores que eu vou explicar aqui ambientais, vai se acumular mutações que vai surgir um câncer, né? Um câncer de mama, um câncer de ovário, um câncer de endométrio, né? Vários tipos de cânceres que podem surgir advindos de um gene que ajuda ou que facilita o aparecimento deles e que pode ser transmitido de pai para filho, que são as síndromes hereditárias de predisposição ao câncer, né?
Respondendo então a pergunta da live, tenho casos de câncer na minha família. O que eu posso fazer para me proteger? Então, respondendo essa pergunta, né? Se você chegou agora, pode depois essa live vai ficar gravada e aí você vai entender mais. Se você assistir desde o começo, mas daqui para frente você vai entender também. Mas respondendo essa pergunta, né? Como a gente pode fazer para se proteger, já que a gente tem casos de câncer na família, é entender que 90% dos casos de câncer são derivados, causados por que a gente chama de causas esporádicas. São os cânceres esporádicos, que não têm relação com a hereditariedade, que não foram causados por uma síndrome hereditária. Somente 10% e talvez alguns tipos de câncer, como ovário, a gente chega próximo do 20% a 25% dos casos, mas de maneira geral, 10% dos casos de câncer somente são devido a síndromes hereditárias de predisposição ao câncer. São familiares. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a imensa maioria, né? Então, se você tem parentes que tiveram câncer, a imensa maioria não tem uma predisposição, né? Uma chance maior de ter câncer só porque tem um parente que também teve câncer. Porque 90% dos casos de câncer, né, no Brasil hoje são estimados 704 mil novos casos de câncer no Brasil, é muita coisa, e de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, mas desses casos somente 10% tem origem hereditária comprovada. Pode ser que daqui a alguns anos a gente até descubra, né, e é possível, e realmente é o que a gente vê, né, cada vez mais a gente descobre novos genes que têm relação com o aparecimento de certos tipos de câncer. Por exemplo, câncer de mama já está em 20, 25 genes já identificados de predisposição ao câncer de mama, né, o mais famoso, né, os mais famosos é o BRCA1 e 2, mas eu quero dizer que cada vez mais a gente vai conseguir também identificar famílias, né, que podem ter ali uma predisposição maior ao câncer, e aí a gente vai conseguir identificar os indivíduos que têm aquele gene e para essas pessoas fazer um rastreamento do câncer mais precocemente, né, em idade mais jovem, ou mesmo fazer cirurgias profiláticas, cirurgias para diminuir ou até acabar com a chance de um paciente vir a ter um câncer tão jovem ou numa idade futura. Isso também é muito possível. E ainda mais, quando a gente entende, né, os mecanismos, né, de funcionamento, ou como que a célula do câncer funciona, ou como que os genes funcionam, né? Então, por isso que eu fiquei explicando aqui essas 10 marcas registradas do câncer. É porque os tratamentos cada vez mais estão sendo dirigidos para essas características das células cancerígenas, para tentar ali, na sua força, achar a sua fraqueza, né? Igual o super-homem que tem a criptonita. É justamente alguns tipos de tumores, de alguma forma desligar ali o mecanismo que faz ele sobreviver e não deixar o sistema imune combater ele, e vai lá e desliga essa chave e o sistema imune passa a atacar, que são as imunoterapias, que são muito utilizadas, por exemplo, podem ser utilizadas para quem tem síndrome de Lynch, né? Ou descobre uma alteração genética no tumor que possui
uma fragilidade em que assim a imunoterapia pode ser aplicada, entende? Então, justamente entendendo as forças do câncer também que a gente vai descobrir as suas fraquezas, né? E o contrário também, né? É explorando as nossas fraquezas, né, como ser humano, que a gente descobre as nossas forças. Então a gente só descobre às vezes a força que a gente tem se a gente enfrenta uma doença de frente. Se a gente enfrenta às vezes um diagnóstico de uma síndrome hereditária de um gene de frente, que a gente descobre que a gente tem força para mobilizar na nossa vida ações para combater o câncer, ou não deixar que ele volte, ou não deixar que ele apareça. É disso que eu estou falando, da nossa força, de entender o que a gente precisa fazer e botar em prática. Então, pensando nisso, né, e pensando que 90% dos casos de câncer, eles são derivados do nosso meio ambiente, que a gente se encontra, de fatores ambientais, de fatores comportamentais, de estresse, de falta de sono, de álcool em excesso, fumo, obesidade, sedentarismo, falta de exercício, né, como eu falei, mas falta também de fibras alimentares na dieta, de uma dieta balanceada. Falta também de cuidado em selecionar os alimentos, né? Às vezes, com a nossa vida corrida, a gente está deixando de almoçar em casa, ou a gente está jantando demais fora de casa, ou comendo demais em restaurante, ou em lanchonete, né? Não sou contra nada disso, mas eu quero dar um minuto de atenção aqui, que se você dá atenção a esse fator que é a alimentação, a chance de você não diminuir ou combater a obesidade é altíssima. Se você passar a comer em casa, é altíssimo. Você conseguir aí ter uma alimentação mais saudável. Ah, eu estou trabalhando muito, eu vou, sei lá, fazer um miojo mesmo. Ah, eu vou aqui à noite fazer uma comida congelada que eu já compro pronta, né, que não foi preparada, né, para mim, né? Então, tudo isso, né, que são as facilidades do mundo moderno, infelizmente, elas estão gerando mais casos de câncer. A gente está vendo mais casos de câncer em pacientes jovens. Nos últimos 30 anos, houve um aumento de 86% dos casos de câncer em pessoas com menos de 50 anos. 86% de aumento. Isso é muito. Então, isso se deve, né, como eu falei, à poluição, a contato com agrotóxicos, a exposição à radiação solar, né? Então é importante a gente tomar cuidado, não só com a gente, mas com as nossas crianças, em evitar o sol aí, principalmente aí entre os horários de pico, né, de raios ultravioleta, entre 10 e 16 horas da tarde, principalmente nesse horário, usar protetor solar, ficar na sombra. Então são todos esses fatores, minha gente, que se a gente olhar para isso, a gente vai evitar o câncer em mais de 30% das vezes em nossa vida. E também a gente, mesmo naquelas pessoas que têm predisposição hereditária ao câncer, essas pessoas também tomando seus cuidados profiláticos, preventivos, personalizados, que existe, mas essas pessoas também vão conseguir evitar o câncer. Então, esse é o meu principal recado da live aqui, né? Que eu coloquei ali. Tem um caso de câncer na família. O que eu posso fazer para me proteger? Então, muitas vezes, né? Eu já tive parentes que tiveram câncer, que morreram jovens, né? Meu avô faleceu de câncer, minha avó teve câncer. E
a gente às vezes não consegue explicar por que isso aconteceu, né? Algumas vezes as coisas que acontecem conosco é porque a gente mereceu. Ah, aquela pessoa fumou a vida inteira, né? E o cigarro é capaz de gerar mais de 15 tipos diferentes de câncer. É o principal agente cancerígeno. E hoje ainda, né, infelizmente, está na moda aí cigarro digital, não. Cigarro eletrônico, né? Cigarro eletrônico, narguilé, né? Essas coisas todas, infelizmente, são cancerígenos, ou até pior, tá? Fazem ainda mais mal. Então estava falando do cigarro, né, como potente causador de câncer. Então, infelizmente, né, a gente às vezes encontra alguém que infelizmente bebeu demais, né, a vida inteira e acabou, né, como eu estava explicando no início da live. Se você chegou agora, você vai lá ouvir depois, que eu vou deixar gravado. Para um câncer existir, ele tem que ter várias... É como se fossem várias chavinhas que tem que estar ligadas para ele existir. Às vezes, uma ou outra chavinha, se a gente desliga, o câncer morre. E é aí que está aí grande parte aí dos novas terapias aí. E até mesmo a radioterapia, a quimioterapia, as terapias também tradicionais, né? Eu falo tradicionais, mas elas estão sempre sendo atualizadas, né? Uma frequência assim absurda, né? E incrível. Mas eu quero dizer que todas elas tentam atuar como criptonita, né, para o câncer, né, que parece ter superpoderes, mas existe a criptonita para o câncer. E se a gente souber achar isso, né, se a gente souber combinar isso na combinação correta, a gente vai conseguir vencer o câncer. Mas também para ele surgir, como eu estava falando, precisa de vários fatores estarem conectados, precisam de várias mutações. Então, às vezes, demora anos até alguém que bebeu, ter um câncer de fígado. Ou alguém que fumou, ter um câncer de esôfago, ou um câncer de pulmão, né? E aí, às vezes, a gente vai entender que aquela pessoa teve o que ela mereceu, de alguma forma. Mas não quero aqui, não ouça... ruim isso que eu estou falando, né? Não é algo que a gente está falando, você vai ser punido, você não vai. Não é isso. É sobre a gente entender que a gente também tem responsabilidade para a nossa vida, a gente também tem responsabilidade da nossa saúde. Não é que a gente tem, às vezes, um gene, né? Ou vários familiares que tiveram câncer que a gente vai ter também. O que eu posso fazer para eu não merecer ter um câncer? O que eu posso fazer para eu merecer ter saúde? O fato é que aonde está seu foco, expande. E se você focar na sua saúde, a grande chance é que você vai ter vida, que você vai ser feliz. Então é muito comum alguém chegar aqui para mim, né, por ter parentes que morreram de câncer ou que ficaram ali preocupados porque alguém da sua família morreu e foi muito ruim. E de fato assusta muito. Às vezes, né, eu como médico já vi muitos casos muito difíceis, para mim inclusive como médico, né, nunca vai ser fácil. Mas o que eu quero dizer é que focar nisso, né, eu não quero isso, eu não quero ter câncer, é mais difícil para a gente, porque a gente está focando em algo que a gente tem medo. E sempre quando a gente foca numa coisa ruim, ou em qualquer coisa que a gente foca, essa coisa cresce. Então por que em vez de olhar para o medo, eu não resolvo olhar para a luz? Eu não resolvo olhar para a fé de que eu posso ter uma vida melhor e eu posso cuidar da minha saúde, ser autorresponsável e cuidar ainda melhor da minha alimentação, cuidar ainda melhor da minha gestão do estresse. Se eu estou passando por um momento de estresse psicológico, eu vou procurar a ajuda das pessoas que me amam. Eu vou procurar melhorar, eu vou procurar
fazer atividade física, recomendado 30 minutos 5 vezes ao dia, isso dá 150 minutos por semana, mas se eu não faço nada, começa com 10 minutos. Está no seu controle. E aí você vai aumentando. E voltando para o foco, né? Focando na luz, aonde está o seu foco. Se o seu foco for na saúde, a sua saúde vai crescer em todos os sentidos, inclusive sua felicidade. A gente pode entender também como se fosse uma corrida, né? Como se você fosse um piloto e você está ali pilotando, né, um carro de Fórmula 1, dirigindo ali, fazendo uma curva e o seu carro começa a deslizar. Ele está deslizando, ele está indo em direção ao muro. Mas a grande coisa, o muro, ele atrai, ele é magnético. Se eu olhar para o muro, a chance é de eu bater no muro. E o que eu quero é voltar para a pista. Ou seja, aonde está o meu foco precisa ser aonde eu quero. Então, se eu olhar ali, eu não quero ter câncer, olhar para o câncer, para o sofrimento, infelizmente aquilo só vai me trazer energia ruim, aquilo não vai me mover. Mas se eu olhar para a luz e olhar para a vontade de viver, de ter uma saúde melhor e não ter câncer, né, e fazer o que eu preciso fazer para ter uma vida melhor, né, para cuidar da minha saúde, mesmo aquelas pessoas que passam pelo desafio de um diagnóstico de uma síndrome hereditária, né, de predisposição ao câncer, essa pessoa vai melhor, essa pessoa vai de alguma forma aceitar melhor o tratamento que precisa ser feito, ela vai aceitar melhor uma cirurgia profilática, se isso for o caso, né? Então, é sobre isso, é sobre a gente focar na nossa vida, sobre a gente focar no que a gente quer. Então, voltando aqui, né? Quando que eu vou suspeitar que eu possa ter uma síndrome hereditária de predisposição ao câncer? Quando existem vários parentes com um diagnóstico de câncer parecidos, principalmente se eles acontecem antes dos 50 anos. Existem também casos, por exemplo, assim, cânceres que são muito raros, às vezes. Por exemplo, o câncer de mama em homem, né? A gente precisa olhar com calma. Ou um câncer de mama numa mulher muito jovem. Se você tem algum parente aí que teve câncer de ovário, toda paciente com câncer de ovário precisa fazer um teste para a gente descobrir, né, um painel de pesquisa de genes para a gente entender se existe ou não um gene de predisposição hereditária ao câncer. Toda paciente com câncer de ovário precisa, já que 25% das vezes a gente encontra alguma coisa. Então, normalmente, né, se a gente tem muitos parentes que têm câncer, é importante, então, a gente conversar com o nosso médico. A gente pode procurar, né, você está me ouvindo, pode procurar um geneticista, um oncogeneticista, e normalmente o teste é feito de acordo com a sua árvore genealógica. Então é importante você descobrir quais foram os parentes que tiveram câncer, em que idade, qual o grau de parentesco para você já levar para o seu médico, né, geneticista, oncogeneticista. Se você tem um diagnóstico de câncer, leva também os seus exames, imunistoquímica, histopatológico, tudo para você mostrar para o seu médico, para o geneticista. E aí ele vai montar um quebra-cabeça ali, e aí ele vai conseguir solicitar um painel multigênico ali para pesquisar vários genes que de alguma forma você tem mais chance de ter ali alterado, né? No caso de uma pessoa com câncer, né? E aí, se a gente descobre um gene de predisposição hereditária ao câncer, esse gene pode ser pesquisado nos demais parentes, de primeiro, segundo e terceiro grau. E quando a gente faz essa pesquisa, normalmente, a gente acaba achando em 3 a 4 pessoas, no mínimo.
E por que não acha em todo mundo? Porque esses genes, eles não são transmitidos para 100% dos filhos. A maior parte deles é transmitida a 50% dos filhos, ou seja, 50% de chance de um filho nascer com a síndrome hereditária de predisposição ao câncer. E hoje existe legislação, né? Eu não vou discutir isso, mas existe legislação para você selecionar embriões também, se você tem uma síndrome e de alguma forma, para você, na sua crença, na sua vontade, existe legislação para isso, para selecionar embriões para você ter ali um filho, por exemplo, alguém que tenha o gene, que não tenha a predisposição, se essa for sua vontade. Hoje, por exemplo, tem legislação para pacientes que têm plano de saúde fazer o teste genético coberto pelo plano, né? Esse teste ele pode custar aí de 4 a 5 mil reais, né? Fica pronto mais ou menos em 20 a 45 dias. E isso vai ser importante, como eu falei, a gente pensar em fazer esse teste no paciente que teve câncer, né? E aí a gente vai exclui ou não a possibilidade de uma síndrome hereditária e achando o gene, a gente pode pesquisar somente o gene nos demais parentes, né? Então, às vezes também uma família que é pequena ou mesmo tem poucos filhos ou filhas, ou alguém que é adotado, que não conhece às vezes a família do pai, às vezes o pai morreu muito jovem, não conheceu, por exemplo. Essas pessoas também têm respaldo para fazer teste genético de predisposição ao câncer, cobertos pelo plano de saúde. Até hoje o SUS ainda não cobre, mas é sempre bom você, mesmo se você é do SUS, perguntar para o seu oncologista, né, se seu caso precisa de uma investigação de seu câncer ser relacionado ou não a uma síndrome hereditária, né? Eu não vou aqui ficar falando de vários, são vários, né? Meu objetivo não é esse, mas o meu objetivo é dizer 90% dos casos de câncer não são causados por uma síndrome hereditária de predisposição ao câncer. Então, se você tem parentes com câncer, que isso sirva de um sinal de alerta para que de alguma forma você olhe para a sua vida, para a sua saúde de uma forma com mais cuidado ainda, para você entender que você pode controlar vários fatores de vida saudável que vão fazer diferença real na sua vida para você não ter câncer. E se por um acaso você descobrir um gene de predisposição ao câncer, pode ter certeza que o seu tratamento vai ser mais personalizado, que o seu cuidado vai ser mais personalizado e que você vai estatisticamente viver mais por isso. Então, quebrando aqui, né, às vezes o medo de alguém pode ter de, poxa, será que eu vou fazer a pesquisa, né? E se der alguma coisa? Se der alguma coisa, como eu falei, a gente vai focar, né, no cuidado, né, na prevenção, né, em ver o que pode ser feito de diferente, mesmo se você teve, né, coincidentemente um diagnóstico de câncer, né? Eu tenho um paciente que teve 3 tipos de câncer. Aliás, eu operei uma vez uma paciente de 40 anos, isso já tem uns 10 anos, e ela tinha um câncer de intestino, um câncer de endométrio e um câncer de colo de útero. Ela apareceu para mim com esse diagnóstico de câncer de colo de útero e ela tinha também um sangramento retal, um sangramento ali intestinal. Aí eu fiz toda a investigação nela, descobri que ela tinha um câncer de intestino, ela tinha também um câncer de colo de útero grande, crescido, e um câncer dentro do endométrio, do corpo do útero. E aí eu identifiquei que essa paciente tinha uma síndrome de Lynch. O câncer de colo de útero dela foi causado pelo HPV, não tem nenhuma relação com
o câncer de endométrio e o câncer de intestino. Mas uma pessoa que tem mais de um tipo de câncer, ou tem câncer de mama, por exemplo, numa mama e depois desenvolve na outra, por exemplo, também é um caso que a gente vai suspeitar que essa pessoa pode ter uma síndrome hereditária de predisposição ao câncer. Então veja como é importante, né, você responder direitinho o seu médico quando ele te perguntar, né, se tem alguém na sua família com câncer. E sim, saiba, não fique com medo de responder ou da resposta do médico, porque com certeza ele vai poder te ajudar e essa resposta vai gerar mais vida, vai gerar mais chance de cura, de controle ou mesmo de diagnóstico precoce de um câncer, caso a gente esteja falando de alguém que tem a síndrome hereditária de predisposição ao câncer e que faz corretamente os seus exames preventivos. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu falei bastante, espero ter respondido a pergunta. Tenho parentes que tiveram câncer, o que eu preciso fazer para me proteger? Estou caçando aqui uma pergunta que me fizeram, eu vou responder. Comidas industrializadas ajudam a parecer câncer? Sim, com certeza. Infelizmente, porque as comidas industrializadas, elas têm elementos químicos ali, conservantes, agrotóxicos, que ali de alguma forma elas foram criadas, né? Elas foram concebidas para serem mais gostosas, ou para terem mais gordura, para terem mais sal, ou para de alguma forma ser conservada por mais tempo. Então é muita coisa. Ou o carboidrato que tem ali, né? O açúcar, né? É uma caloria vazia que entra no seu corpo e é absorvida muito rápido, né? Então pode causar, por exemplo, obesidade. Então, não necessariamente os alimentos industrializados eles são vilões, sabe? Não quer dizer que você não deve ou não pode comer nunca, mas você não pode ter o hábito, você não pode deixar, né, o turbilhão da sua vida te levar para só comer isso todo dia. Tá vendo? É isso que está o perigo do mundo moderno, né? Não é que você não pode comer nunca, mas você não pode comer todo dia, né? Uma lasanha congelada. Não pode, tem que ser a exceção da exceção, né? Se você comer, você não vai morrer, você não vai ter câncer. Mas saiba que se você comer todo dia uma lasanha congelada, a chance de você ter uma obesidade, de você ter distúrbios dos triglicerídeos, de você ter problemas do coração, diabetes e até mesmo câncer é grande, né? Então esse é o cuidado nosso, sabe? Agora tem pergunta aqui para mim. Doutor, qual idade deve iniciar o rastreio de câncer de intestino no caso do exame de colonoscopia? Normalmente a partir dos 45 anos. Se você tem uma forte histórico de câncer na família, é importante você começar no mínimo 10 anos antes do seu parente mais novo ter tido câncer de intestino. A maior parte dos casos de câncer de intestino, ele surge após os 50 anos, 90% deles. Então, normalmente a gente tem a tendência, né, a medicina, de fazer o exame de prevenção, que é a colonoscopia, 5 a 10 anos antes. Então, pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia e pela Sociedade Brasileira aí de cirurgia oncológica, em torno dos 45 anos, mas também não está errado você começar a partir dos 40 anos, conversar com o seu médico e fazer seu primeiro exame de colonoscopia. Tá bom? Espero ter te respondido. O que é importante? Através dele é possível tirar pólipos, que são ali, de alguma forma, aquelas células ali acumularam mutações que não levaram ainda à formação de um câncer, mas formou ali um pré-câncer. Se ele for retirado, dali a 10, 20 anos, ele não vai virar um câncer. Retirou, acabou, tá livre. Tá bom? É isso.
Ah, obrigado. Obrigado pela sua pergunta, tá? Fica à disposição, viu? E olha, gente, eu falei bastante, espero que eu tenha te ajudado, você que ouviu aqui a live. Se você chegou agora, assista que ela vai ficar gravada. E na semana que vem eu vou trazer outro tema interessante, ou para o combate ao câncer, ou para o tratamento, ou sobre a prevenção, ou sobre o enfrentamento do câncer. E se você está aí ouvindo e quiser me fazer uma pergunta no direct, ou mesmo precisar da minha ajuda de alguma forma, né? Eu trabalho aqui em Vitória, Espírito Santo, tenho minha clínica, Clínica Almeida Leite, na Reta da Penha, aqui. E quem é de fora muitas vezes faz uma consulta por telemedicina, que dá super certo também. Então, gente, foi um prazer estar aqui. Um abraço para vocês e até mais. Fiquem com Deus. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer três pedidos. Primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.